Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para corrigir os exercícios de gradiente que a gente passou na última aula. Vamos só relembrar o que é o gradiente de uma função. O gradiente de uma função é a derivada em todas as variáveis possíveis. Então, se for uma função de x e y, é a derivada em x, vírgula, a derivada em y, se tiver z, w, etc., vai fazer isso com todas as variáveis presentes. O primeiro exercício que eu passei para vocês foi a função 2x ao quadrado, 2x ao quadrado, menos y ao quadrado, mais 3x, menos y, no ponto 1 e menos 2. Aqui. Foi essa função nesse ponto. Como é que eu faço isso, então? Eu vou derivar a minha função, como ela é de x e y, eu vou derivar a função em x, aplicar no ponto, derivar em y e aplicar no ponto também. Então, primeiro, vamos derivar a função em x. Olha só, 2x ao quadrado. Em x, o 2, ele desce, vai ficar 2 vezes 2, que é 4x. E aqui, que era 1, 2, fica 2 menos 1, que é 1. Como é 1, eu não preciso pôr. Y ao quadrado em x é zero, porque y é constante, então derivada da constante é zero. 3x em x fica só o 3. E menos y, ele some, porque é constante. Então, minha derivada em x é 4x mais 3. Eu vou agora aplicar no ponto 1 e menos 2. Então, aqui, onde tem x, eu vou colocar o meu x, que no caso aqui é 1. Então, vai ficar 4 vezes 1 mais 3. 4 vezes 1 é 4. Então, vai ficar 4 mais 3, que é 7. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o y. Então, derivada em y. 2x ao quadrado em y é constante, então é zero. Menos y ao quadrado, o 2, ele desce, vai ficar menos 2y. Aqui era 2, fica 1, então não preciso pôr. 3x em y é constante, então se é constante é zero, não vou pôr. E menos y vai ficar menos 1. Vamos aplicar aqui no meu ponto. Então, aonde aqui tem y, eu vou colocar o meu y, que é menos 2. Então, vai ficar menos 2, que multiplica menos 2, menos 1. Aqui eu tenho menos com menos. Menos com menos é mais, 2 vezes 2 é 4. Então, vai ficar 4 menos 1, que é 3. Então, o gradiente dessa função, vou colocar aqui, o gradiente dessa função é 7 e 3. Fica assim. Vamos fazer o próximo. O próximo exercício vou colocar aqui letra B, é o f de xy igual a x ao quadrado sobre 16 mais y ao quadrado sobre 9. O ponto é o ponto 4, 3. Então, vamos calcular o fx e o fy. Então, em x, o 2, ele desce, vai ficar 2x sobre 16. Aqui era 2, fica 1. Então, como é só 1, não vou pôr. Y ao quadrado sobre 9. Em x é constante, então é zero. Então, vai ficar só isso aqui mesmo, vou aplicar no ponto. Aqui, onde tem x, eu vou colocar o meu x, que é 4. Então, vai ficar 2 vezes 4 sobre 16. 2 vezes 4 é 8 sobre 16. Essa fração ela pode ser simplificada por 8. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 8. 8 dividido por 8 é 1. 16 por 8 é 2. Então, fica
1 sobre 2. Vamos fazer agora o FY. Então, x ao quadrado sobre 16 em y é constante, então é zero. Então, ele não vou pôr. Esse aqui, o 2, ele desce, vai ficar 2y sobre 9. E aqui, que era 2, vai ficar 1, então não vou pôr. Então, 2y sobre 9. Vou colocar agora o meu y, que é 3, no lugar dele. Vai ficar 2 vezes 3 sobre 9. 2 vezes 3 é 6. Então, vai ficar 6 sobre 9. Essa fração pode ser simplificada por 3. Então, eu vou dividir em cima e embaixo por 3. 6 sobre 3 é 2. 9 sobre 3 é 3. Então, o gradiente dessa função aqui é 1 sobre 2 e 2 sobre 3. E fica assim. Esse é o gradiente dela. Vamos fazer o terceiro agora. A terceira ela é um pouquinho mais complicada. Ela é de 3 variáveis, então ela é x seno de yz. Então isso aqui é um produto de duas funções, a função x e a função seno de yz. Então como é que eu vou fazer? Eu vou usar a fórmula da derivada, que ela é a derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro derivada do segundo. Então eu vou ter que definir quem é u e quem é v. Eu vou chamar de u a minha primeira função, que no caso aqui é o x. E o meu v vai ser a segunda função, que é seno de yz. Só repare uma coisa, isso aqui é uma função e tem outra função dentro, porque yz é outra função. Então, para eu derivar esse v, para fazer esse passo aqui, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de k o meu yz. Por quê? Porque quando eu for fazer a regra da cadeia, vocês lembram que a gente deriva a função com relação à primeira variável, depois deriva a primeira variável com relação à segunda. Então, vai ser derivada de v com relação a k, porque isso aqui agora é k, e derivada de k com relação à variável que eu quero. Vamos montar o sisteminha aqui. Vai ser v, k, y e z. Então, olha só. A minha primeira função é x, a segunda função é v e a terceira função é k. Tá bom? Então, eu vou usar essa fórmula e dentro dessa fórmula eu vou ter que usar o meu esqueminha. Mas vamos por partes. Vamos começar o fx. Para derivar, então, em relação a x, ó, derivada do primeiro. Então, derivada de x em relação a x é 1. 1 vezes o segundo. Então, eu vou multiplicar seno de yz. Mais o primeiro então é x. Derivada do segundo, olha só, é seno de yz, né? Aqui, ó, seno de yz, não tem x aqui. Se não tem x, isso é uma constante. A derivada da constante é zero. Então, aqui é zero. Então, como é que vai ficar isso aqui? Esse pedaço aqui, ele some, né? Porque é 0 vezes x é 0. Vai ficar só esse aqui. 1 vezes seno de yz é seno de yz. Então, agora eu vou aplicar isso aqui no ponto. O meu ponto, deixa eu anotei aqui o ponto. O ponto é 1, 3, 0. Deixa eu colocar aqui embaixo. 1, 3 e 0. Então, eu vou ter que aplicar no ponto. No caso aqui vai ser 3 vezes 0, né? YZ. Então, vai ficar seno de 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0. Então, vai ficar seno de 0. O seno de 0 é 0. Então, a derivada em x, então, é 0. Então, esse foi o nosso primeiro item.
Agora vamos fazer o FY. Ó, o FY. Derivada da primeira. A primeira é x. Derivada de x em y é 0. Então, a derivada da primeira vezes o segundo. Então, vezes esse aqui. Então, eu vou multiplicar aqui. Seno de YZ. Mais o primeiro. Então, eu vou repetir o primeiro, que é x. Derivada do segundo. Então, a derivada desse aqui. Aí, aqui é que entra, ó. Eu tenho que derivar isso aqui em relação a y. Como é que vai ser? Vai ser a derivada de v com relação a k, derivada de k com relação a y. Então, vamos lá. Derivada de v com relação a k. A derivada do seno é cosseno. Então, vai ficar aqui cosseno de k. Vezes derivada de k com relação a y. Derivada disso aqui é z. Então, vai ficar assim. Agora, eu vou voltar o k para o formato normal. O k, ele é yz. Então, isso aqui vai ficar xz cosseno de yz. Vamos aplicar agora no ponto. Olha só, o z, ele não é zero? Quando eu colocar o zero aqui, né, porque o z é zero, vai zerar isso aqui tudo, não vai? Porque, olha só, x vezes zero é zero, zero vezes cosseno é zero também. Então, quando eu colocar o zero aqui, vai zerar todo mundo. Então, esse aqui é zero. Vamos fazer agora o FZ. Do mesmo esquema, ó, derivada do primeiro, que é x, derivada de x em z é zero, vezes o segundo. Então, vezes seno de YZ, mais o primeiro, que é x, derivada do segundo. É o mesmo esquema, vou ter que derivar isso aqui usando isso daqui. Então, vamos derivar ele. Derivada do seno é cosseno, então fica cosseno de k. Derivada de k com relação a z, da y. Então, isso aqui vai ficar xy cosseno de yz. Vamos substituir os pontos. Então, o x, ele é 1, vai ficar 1 vezes o y é 3, cosseno de yz, que é 3 vezes 0. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 0 é 0, então 3 cosseno de 0. O cosseno de 0 é 1, então vai ficar 3 vezes 1, que é 3. Então, o gradiente dessa função aqui, só para finalizar, é 0,03. Esse é o gradiente, e assim a gente termina o nosso exercício.